pessoa pecadora como nós. Uma outra ocasião, São Pedro, o apóstolo, encontrou-se com Cornélio, e Cornélio, empolgado, também se lançou aos pés dele para adorar a São Pedro. São Pedro disse: levanta-te, que eu também sou homem como você. Então, essa ideia de adoração, irmãos, só Deus deve ser adorado, mais ninguém. E o inimigo tentou jogar essa verdade por terra, e tem jogado essa verdade por terra na vida de muita gente. Não é Deus que foi por terra, mas a verdade sobre Deus foi agredida, e até hoje é agredida. Quer ver uma coisa quando se fala em adoração? Adoração envolve basicamente 3 aspectos. O primeiro é a leitura da Bíblia, o segundo aspecto é a oração, e o terceiro aspecto é o louvor. Basicamente, a adoração passa por esses 3 pontos: leitura da Bíblia Sagrada, oração e louvor. Nós cantamos, nós oramos, estamos agora lendo a Bíblia, portanto esta é uma reunião de adoração. Estamos adorando a Deus, quando se canta, quando se ora e quando se lê a Bíblia. Essa é uma reunião de adoração. Agora veja o que acontece. Se nós, na hora do louvor aqui, se a gente colocar uma música dançante, nós vamos agora colocar um pagode, colocar um samba, colocar um hip hop, colocar um rock and roll, colocar alguma coisa aqui e dizer: não, é para Jesus, vamos lá minha gente, tira as cadeiras, tira os pés do chão, vamos lá, não sei o quê, não sei o quê. Nós não estamos adorando a Deus, nós estamos fazendo outra coisa, menos adoração a Deus. Ou seja, quando se fala em adoração a Deus, a adoração tem que ser primeiramente racional. Primeiro aqui, depois aqui. Não é aqui para cá. E a música que mexe daqui para baixo é perigosa. Algumas igrejas, querendo ganhar os jovens, elas baixaram a guarda e misturaram o santo com o profano. E no Brasil e nesse país também tem de tudo. Você pode ir numa igreja onde você diz: vamos agora louvar a Deus. E fica todo mundo, vamos lá. E um som pesado, e um pula para cá, outro pula para lá. Bom, cada um faz o que quer, cada um crê no que deseja crer, cada um ouve o que quer ouvir. Mas se quer seguir o que diz a Bíblia, aí não, aí tem que ser diferente. As pessoas têm liberdade, liberdade total. Deus dá liberdade, o país dá liberdade. Cada um faz o que quiser. Você pode subir no banquinho lá na praça e falar mal de quem você quiser. Nós temos liberdade de pensar, de falar e também de ouvir. Mas se a gente quer seguir o que diz a Bíblia Sagrada, aí não, aí tem que seguir um padrão que é o padrão divino. A primeira verdade fala de Deus. Deus é digno de adoração, Deus perdoa pecados e Deus é amor. E as pessoas hoje não têm amor, e muitas delas não adoram a Deus, e muitas nunca confessaram pecados para Deus. Tem gente que, se você falar em confessar pecado, ele vai rir da sua cara. Ele vai dizer: hã? Vai dizer o quê? Confessar pecados. Mas o que é isso? Muitas pessoas nunca fizeram isso. Nunca. Confessar meu pecado? Eu sou livre, faço o que eu quero. Entende? Então, esse é um problema. Mas a Bíblia fala sobre isso. A palavra de Deus fala sobre isso. A segunda coluna, dá mais um clique aí. A segunda coluna, agora você está vendo a segunda coluna. Ela também foi atacada. Se a primeira verdade é Deus, a segunda quem é? Está fraco? A segunda quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo, segundo a Bíblia, é o único mediador entre Deus e os homens. Amém, irmãos? Jesus é o único mediador. E a Bíblia diz também que Jesus é o nosso único Salvador. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus é o nosso advogado de defesa. E o que aconteceu com esta impressionante verdade sobre Jesus? Aconteceu o seguinte: Jesus é o único que pode nos dar a salvação, só através de Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz. E Jesus morreu na cruz não porque Ele era um fracassado, não. É porque o salário do pecado é a morte. As pessoas todas pecaram. E a única maneira de resgatar o homem do pecado era pagando o preço do pecado. E o preço era a morte. Se o preço fosse alguma coisa em espécie, Jesus teria pago. Mas o preço era a vida dele. Ele tinha que morrer. E por amor a mim e a você, para pagar o preço, pagar a dívida e deixar você ok com Deus,
Jesus tinha que morrer, e ele morreu não porque alguém o matou, ele morreu porque quis morrer. O homem não matou Jesus, o homem não tem capacidade de matar Jesus. Satanás não matou Jesus, Satanás não tem capacidade para matar Jesus. Nenhuma pessoa pode matar Jesus. Ele morreu porque quis morrer, e quis porque amou, e amou porque queria ter você e eu de volta no reino dos céus. Nosso lugar não é aqui. Nós não fomos criados para morar no Brasil, nem na Inglaterra, nem na Alemanha, nem em Portugal, nem na Colômbia, em lugar nenhum desse mundo, em nenhum país desse mundo. Nós fomos criados para viver num paraíso, no novo céu e numa nova terra. O pecado teve uma parte de intrusa aí nesse processo todo, mas o plano de Deus continua firme. Jesus morreu na cruz, pagou o preço do pecado, nos comprou com seu sangue, nos resgatou, foi para o céu e disse: eu voltarei. Ele voltará e nos levará deste mundo para o reino celestial, onde todo mundo vai falar uma língua só, onde nós teremos uma só família, onde não haverá mais os problemas que existem hoje. Então Jesus é o nosso Salvador, é a segunda coluna da verdade. O que o inimigo tentou fazer aí para pisar nessa verdade e também para atrapalhar a vida das pessoas? Ele fez o seguinte: a igreja de Roma inventou um negócio estranho. É simples, mas é estranho. Ele inventou o seguinte: que você pode ser devoto de um determinado santo. Entendeu? Por exemplo, você pode ser devoto de São Judas Tadeu, por exemplo, ou Santo Expedito, ou qualquer outro que seja, ou São Luís, ou enfim. No Brasil tem o São Luís do Maranhão, né? Então é um santo. Aí você pode orar a Deus, faz uma oração para Deus, e você pede para este personagem te dar uma forcinha lá em cima. Entende como é que é? Quebrar o teu galho, dá um empurrãozinho, dá uma força. Alguém já assistiu aquele filme O Alto da Compadecida? Quem já assistiu esse filme? Esse filme é uma aberração. Ele tem muitas coisas legais, que a gente ri bastante. Se ficar só naquela parte do Nordeste, ficaria legal. Mas aí, quando morre um, morre outro, vai todo mundo para o céu, e aí tem uma intercessão que é complicada. Essa intercessão que esse filme apresenta é a clara explicação do que eu estou dizendo. Irmãos, o único que intercede por nós se chama? Está fraco? O único que intercede por nós se chama? É Jesus. Veja, não é o Pedro, não é o João, não é o Antônio, não é a Maria, não é a Isabel, não é a Ana. Nenhuma pessoa intercede, só tem um intercessor. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Quando as pessoas, as igrejas, os homens colocam outros intercessores, eles estão quebrando uma verdade, estão lançando uma verdade por terra. Isso é grave, muito grave. Porque Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, se você tenta ir através de outro, não chega. Então é grave, porque esse tipo de atitude está bloqueando a minha salvação e a tua salvação. Só Jesus salva e mais ninguém. Só Jesus intercede e mais ninguém. Só o sangue dele na cruz pode redimir o pecador e mais nada. Só que as pessoas tentam colocar outros nos lugares, né? Eu era devoto de um. Eu fazia umas orações, pedia para quebrar o galho para mim, e se desse certo eu prometi uma coisa. Ó, eu estou te pedindo isso. Se der certo, eu prometo aquilo. Aí eu fazia uma promessa e tal. Se desse certo, eu ia cumprir, eu ia pagar aquela promessa. E muitas pessoas ainda fazem isso. No Brasil aconteceu uma coisa interessante alguns anos atrás. 2 times de futebol bem famosos do Brasil chegaram na final do campeonato. E os 2 times tinham torcida muito grande. Então, uma torcida foi na cidade de Aparecida do Norte fazer promessa. Se o meu time ganhar, eu faço isso, isso e isso. Só que a torcida do outro time também foi. E falou: se o meu ganhar, eu faço isso, isso e isso. Eu fiquei pensando, agora eu quero ver o que vai acontecer. Complicado, né? Mas não é só lá em Aparecida, não. As pessoas fazem isso com Deus também, né? Os atletas dos 2 times fazem oração. Senhor, me ajuda a marcar um gol, me ajuda a ganhar essa partida, a ter uns atletas de Cristo. E as pessoas oram pedindo para Deus, outra hora. É muito complicado isso. A verdade é que Jesus é o nosso único intercessor. E se tentar colocar outro no lugar, essa verdade cai por terra. Infelizmente, ela caiu por terra na vida de muita gente. Por quê?
porque deixam de aceitar Jesus como único